nós estamos aqui para falar com a Giovana. A Giovana vai se apresentar. Olá, Giovana. Oi, Estela, obrigada pelo convite para participar aqui do teu canal, que está falando com mães. Obrigada a vocês todas mães. E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. A minha história tem muito a ver com mãe, como a mãe me levou ao meu convívio com a minha avó e o que aconteceu diante disso tudo, né? Eu hoje tenho um centro especializado em cuidado com idosos, trabalho bastante com idosos, cuido idosos e a mãe ajudou bastante nessa parte. Até a minha avó sempre brinca e diz, Estela, hoje tu cuida de idosos e de vovós porque eu saía contigo e a minha mãe me levava a passar as férias com a minha avó e eu sempre saía com a minha avó pela cidade, de mãozinha, a avó conta, tinha uns 5 anos, e a minha avó era como a curandeira da cidade, né? Dava chás e media a pressão. Então a nossa relação se construiu assim. Eu sou muito da avó, muito da mãe. Hoje eu tenho uma empresa familiar, então é mais ou menos isso. Muito bem. Nós vamos falar um pouco qual é a importância da avó, do papel da avó, do vô, para o seu filho. E não só isso, a Giovana vai falar um pouco, vai contar umas histórias para nós e vai nos ajudar como nós podemos fazer essa melhor relação do neto, da neta, com o vovô, com a vovó. Aí, Giovana tem muita coisa para nos ajudar, muita coisa para dizer. Eu tenho bastante histórias, porque tem a parte da minha história, com a minha relação com a minha avó, com a minha mãe, e agora eu vivenciando diante de pais e mães que levam os seus filhos visitar os seus avós, então eu tenho essa parte da história também. Então, na verdade, a gente é muito focado no lado humano e nós todos queremos a felicidade, como qualquer pessoa, né? E, enfim, quando a gente eu penso um pouco aos pais, eu tenho que visitar minha mãe, que nem os meus clientes dizem, eu tenho que visitar minha mãe. E aí ela tem que tirar alguma hora do seu dia, umas 3 horas. Eu não sei se você é mãe e você cuida do seu pai e sua mãe, se você pensa, hoje eu tenho que ir na minha mãe. Se você pensar assim, leve o seu filho junto, porque o seu filho vai estar construindo uma história nesse momento. Eu sempre digo, e outra, o avô e a avó ficam muito felizes de ver o neto junto, os olhos já brilham e eles ficam contando essa história ao longo da semana. E o mais sério nisso, e é o que a gente deve refletir, e hoje eu tenho pensado muito nisso, é o quanto nós, enquanto pais, ensinamos para os nossos filhos como eles devem nos cuidar. Porque a gente não se dá conta, Estela, verdade. E na verdade a gente é que mostra o exemplo para o nosso filho. Desde pequenininho, né? Sim, isso, desde o pequenininho. Então, uma das oportunidades é quando você vai levar quando você vai visitar a sua mãe, você pode já contar para o seu filho alguma história sua quando pequeno, ou da sua mãe no tratamento quando pequeno, porque isso vai demonstrando uma ligação familiar e vai demonstrando amor. Isso vai fazendo com que a família fique mais feliz. Não é um peso você ir visitar sua mãe, porque é sábado de tarde, eu tenho que visitar minha mãe. Tu sai de casa e diz pro teu filho, fiquem aí com o pai de vocês, um exemplo, porque eu tenho que visitar a mãe. Né? Eu fiquei a semana sem ir lá. Olha o que você está passando pro seu filho. Amanhã depois é o seu filho que está saindo de casa daqui a pouco meio estressado ou sem vontade de ir visitar você, que está dedicando todo o seu tempo pro seu filho. Ou seja, na verdade, o que tu está dizendo, Giovana, está dizendo assim que nós, o pai e a mãe que estão nos assistindo, eles podem também ensinando os filhos desde pequeno, não só a mãe cuidar do filho pequeno, mas o filho também começar a ter cuidado com a mãe nessa idade, porque depois isso vai se desenvolvendo e daí quando chega a velhice, né? Você não sabe cuidar dos seus pais. Não sabe cuidar. E isso acontece, sabe, Estela? Eu até estava falando esses dias com... Eu não lembro uma amiga. E ela disse, tu podia, Giovana, falar um programa de como preparar as pessoas para o envelhecimento, porque as pessoas não se dão conta, todo mundo sabe que vai ficar velho ou que vai ficar doente, ninguém quer, mas fica, de cada 10 pessoas, escutei a doutora Ana antes falar, 9 morrem com doenças. Então, o que cabe nós pais, ou nós filhos hoje grandes, eu não fui ensinada a cuidar dos meus pais. Hoje eu começo a refletir sobre isso porque eu cuido dos pais de inúmeras pessoas. E aí eu penso, todos chegam para mim meio que desesperados.
acabou a vida das pessoas, porque ela está completamente complicada naquele momento, porque daqui a pouco ela teve que cuidar a mãe dela ou o pai dela, e ela não estava preparada para isso. E não só preparada, como nunca ela tinha pensado que um dia ela teria que cuidar da mãe dela. E eu acho que aí pode começar uma transformação. A gente tem que pensar assim, que nós vamos cuidar dos nossos pais e já nos programar para isso. Eu tenho que ter uma boa relação com equipes, eu tenho que pensar em quem eu vou organizar e como eu vou organizar para cuidar e estar junto no lar com os meus pais, ou meus pais vão vir para minha casa, inúmeras dessas coisas. Aliás, tudo isso acontece, só que tenho que pensar todas as possibilidades e já me programar. Enfim, é muita coisa. Isso é uma coisa muito interessante, porque o fato das pessoas cuidarem umas das outras também demonstra o amor, né? Sim, exato. Esse cuidado, né? Essa deferência. O neto, será que não pode também cuidar do vô e da avó? Pode. E cuidam, na verdade, muitos cuidam. O quão isso é importante para o vô e para a avó, mas o quanto também é importante para a criança ter essa bagagem da vivência, de amor, de experiência, né? De sabedoria dos mais velhos. Isso é complexo, é um assunto que dá para nós falar muitas horas e ficar debatendo até num outro momento, mas eu acho que nesse momento, quando tu fala isso, a gente vê o papel da mãe. Porque o papel da mãe, para sermos mães, tem tantas responsabilidades, e essa é uma delas, do tipo, o que eu mostrar para o meu filho é o que ele está aprendendo, que é o que ele vai fazer comigo. Tem até uma historinha que rola na internet, né? Uma historinha bem clichê que roda pela internet, que é que o familiar vai morar na casa dos filhos, e o senhor já é velho, e ele começa a comer mal na mesa, porque ele está velho, ele está trêmulo, e começa a cair a comida na mesa. E aí os pais, a sujeira que tu está fazendo, por algum motivo tiram ele da mesa, ele começa a comer afastado, e também começa a comer já num mais, tipo uma tigela, entendeu? Já não tanto num prato, numa tigela. E aí, essa é a historinha da internet. Lá pelas tantas, o filho está brincando, está fazendo com uma madeira uma tigela. E daí o pai passa e diz assim: filho, é o que tu está fazendo? Não, tô fazendo uma tigela. Para quê, filho? Para te dar, para te comer depois quando tu ficar velho. Né? Olha só. Então tu vê o exemplo, né? Então também a gente está preparado para e falar para os nossos filhos, tipo os pais, que a velhice deixa a gente mais vulnerável. A gente tem que ensinar isso. Eu faço uma terapia, e o terapeuta sempre diz como a gente foge da velhice, ou foge de ver o que a velhice traz junto. E realmente a gente não reflete sobre isso. Então, como o papel do pai e da mãe é educar, também eu acho que se a gente começar a educar o filho e ensinar que sim, vamos passar por esses momentos delicados dessa fase da vida, o filho vai ter mais respeito, o filho vai ter mais paciência. Mas para tudo isso é preciso exemplo, né? E quem nos leva aos exemplos? Os pais. E Giovana, assim, que muitas vezes as mães, né, sofrem conflitos geracionais, porque ela não quer educar do mesmo jeito o filho do que a mãe, o vô educou. E daí leva lá no vô, e daí o vô estraga, ou a avó estraga, ou enfim, né? Às vezes tem esse problema. Tu tem alguma dica que tu tem observado? O que a mãe pode ajudar, ou como a mãe pode conduzir isso para reduzir esse conflito que às vezes ocorre entre a mãe e os avós e o neto? Eu sei que às vezes acontecem casos até extremos, mas a questão assim, se nós refletirmos sobre o papel, eu acho que se a mãe refletir sobre o papel dela, o meu papel de mãe é educar, o papel do vô é ser o avó, se ele estiver educando, ok, ele está educando, mas ele não tem um papel assim de educar. Talvez ele não erre tanto. A questão é experiências. Os avós vão mostrar outras experiências, e eu posso sentar com meu filho e depois dizer: viu o que o vovô fez? O vovô te deu um picolé antes do almoço. A mamãe já não faz isso, porque a mamãe se preocupa com a tua alimentação. O vovô também se preocupa, mas como é de vez em quando? Pode. Vamos eu não sei, eu acho que por aí. Em qual sentido mais? Não tanto a ferro e fogo, né? Porque muitas vezes... Não recriminar o avô por isso, entendeu? Isso eu acho legal, porque o avô ele vê pouco, vê menos vezes. E eu acho que naquele momento, se o avô tiver um papel
de educar o filho, vai perder a graça, porque o avô não é a mãe com açúcar. A mãe com açúcar é fazer tudo que o filho quer. E talvez até dialogar mais e conversar, né? Com a criança, com o vô, e dizer, e daí, como é que não é, como é que ela é na casa da mãe, ou até orientar o vô e a avó, o que você não gostaria que ele fizesse com o teu filho. Pode, nesse sentido pode, legal. Porque... Legal, entendi. Tu pode chegar muito bem pro teu pai e dizer, pai, hoje nós estamos fazendo tal coisa. Não oferece, mas tem outras coisas para se fazer. Dá para tentar, sempre com amor e com carinho, as coisas dão certo, né? Porque senão fica o vô e a avó de um jeito, o pai e a mãe do outro. Ficam aqueles conflitos. E a criança aí no meio, né? Então... mas é muito importante o carinho da criança com os avós, né? E dá bem para saber, eu até coloquei para concluir que quem faz a construção dessa relação é a mãe e o pai, porque a mãe é que leva ou não o filho para ver a avó, é a mãe que fala a sua interpretação para o seu filho, né? Tua avó tá chata, tua avó não sei o quê. Bom, o filho nem viu que a avó tá chata para ele, a avó não tava chata para ele, a minha mãe que tá dizendo. E aí, então, na verdade, é melhor não concluir nada, deixar só a avó ser vó e a mãe ser a mãe. Sem julgamentos, né? Sem julgamento. Mas auxiliar, né? Fazer esse auxílio da relação da criança com o vô e com a avó, né? Porque isso eu acho que é uma questão saudável. Tanto para a criança, né? Porque eu vejo isso, a importância de um avô, de uma avó para uma criança é muito importante, mas também para o idoso, né? Para a autoestima do idoso, para o idoso também viver como um ser pleno e não um ser tratado, porque tu trabalha o tempo inteiro com pessoas idosas, né? E como é importante para o idoso ter o carinho dos netos, Sim, né? Isso é importantíssimo, nem se fala. Então, se alguma mãe ou algum pai em algum momento restringe o filho de ir com o seu avô, e seu avô gostar, obviamente, né? Tiver essa relação, tem que levar sempre, porque é muito rica. Eles ficam muito felizes, por mais que às vezes tenham os seus problemas que sejam familiares e na hora não fale, depois falam. E outra, bem ou mal, todo mundo sabe que uma criança, até lá a sua adolescência, ela não julga nada. Então é puro amor. Né? Evitar um contato de puro amor não é legal, né? Então, assim, que na verdade você, a mãe ou o pai está indo por compromisso, mas o neto está indo por puro amor. Então, e não passar esse ar do compromisso do seu problema para o filho, né? Aí a gente entra nas questões familiares e profundamente, se nós formos falar sobre isso, o que cura uma questão familiar conflituosa é o amor, né? Então ali a gente tem uma oportunidade quando a gente tem uma criança que não julga. Mas principalmente aceitar, né? Aceitar as diferentes fases, as diferentes idades, né? Porque uma coisa é meu pai e minha mãe serem de um modo quando eu era criança, quando eu era adolescente. Outro modo, eu aceitar eles hoje de um outro jeito. Também. Dizer, sim, daí a mãe, tu tá falando, isso, a mãe. Isso, né? Quer dizer, tem toda uma transição geracional, né? E que existem transformações na vida da gente. Hoje em dia, se fosse te dar uma dica, assim, passando pelos amadurecimentos que eu tenho passado, pelas vivências que eu tenho passado, eu acho que uma grande oportunidade dos encontros familiares terem mais amor é de nós começarmos a contar histórias. Então, aquele momento não vai ser um momento de cobrança, nem um momento de fui visitar por isso, por aquilo, assim, nada. Vamos contar a história. Mãe, conta pra ele quando era o meu tempo, quando eu era pequena assim. E daí a mãe pode contar e o vô contar e o neto vai estar completamente atraído por aquele assunto. A mãe foi criada... Já vai se, entendeu? Até porque isso, Giovana, também faz parte do autoconhecimento, do conhecimento da história da família, porque muitas vezes a mãe não sabe contar todas as histórias de tudo, como aconteceu. Com certeza, a gente mesmo, a mãe até hoje, obviamente, muito mais pra frente, a mãe sempre conta coisas que eu não sabia, entendeu? Essa minha história com a avó, eu fui saber depois que eu comecei a cuidar de idosos. Eu nunca tinha ouvido essa história dessa maneira, que eu ia com a minha avó fazer as coisas. Então, a avó que saiu com essa, né? Então, assim, eles saem... As crianças adoram também histórias, e eu adoro também. Quando eu posso, eu fico furungando na história da família. E nesse momento, eles estão construindo uma história. Nesse momento, esse futuro desse teu filho, mãe, o teu filho vai contar para os filhos dele que
ele escutou a mãe dele e o vô ou a avó dele conversarem sobre a família dele. Eu acho que esse momento pode ser um momento de construção do amor, de uma relação mais sólida. Exato, mais firmada em conversas, em relações que é o que aceitação. a gente não tem hoje muito. Eu posso te apostar que muitos netos vão visitar os avós e ficam no tablet ou no telefone. E não contam uma história um ao outro. Está se perdendo isso. Então, eu acho que esse momento pode se buscar isso. É uma dica legal na construção do fortalecimento das relações familiares. Né? Sendo que o momento que a gente está é muito menos relações e mais informatização. E a gente está deficiente nisso. A gente está deficiente nas relações de afeto, nas relações desse olho no olho, alegria, coisas que nos deixem a emoção, né, mais presente, né? Menos responsabilidades e mais emoção. Eu adorei a conversa com a Giovana. Giovana, muito obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Merece. E aí, se ela me pegou meio sem ter feito o script ou pensar no que falar, mas se vocês mães tiverem algum assunto ou quiserem algumas dicas que eu possa pensar um pouquinho antes, eu fico à disposição, Estela, da tua audiência. E eu acho que as mães podem em algum momento colocar os seus problemas embaixo desse vídeo ou em algum lugar, um e-mail para ti também. E aí eu posso responder para vocês, já tenho bastante experiência nessa área. Que legal! Em diferentes casos. Tá Muito bom? Obrigada, Giovana. Merece. Um grande abraço para vocês e eu espero te encontrar aqui amanhã neste mesmo canal. Tchau, tchau.